uma experiência gloriosa, em o nome poderoso de Jesus. Se você acredita nisso, dá um aplauso bem forte ao Espírito Santo, por favor. Aleluia! Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua presença. Deus te abençoe de uma maneira linda. Você pode se assentar aí em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, que bom poder estar com você. Que bom poder compartilhar dessa palavra tão linda e poderosa contigo. Amém? 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 Aleluia. Muito lindo, muito tremendo que Deus está fazendo. E eu digo a você que o desejo do meu coração é que essa palavra que nós temos ministrado aqui todos os domingos acerca dessa série verdadeiramente mude a tua história, que verdadeiramente mude a tua vida, que verdadeiramente possa transformar a sua vida em todos os sentidos. E eu profetizo no nome de Jesus que eu estou diante de homens e mulheres que vão viver o extraordinário de Deus. Se é com você que eu estou falando, dá um glória a Deus aí, por favor. Hoje eu quero falar para você sobre uma igreja que vive o extraordinário no reino. Como isso é importante, sermos uma igreja que caminha baseado nos princípios do reino. E todos nós precisamos estar conectados nisso, tendo o entendimento de quem nós somos como igreja, do que nós podemos viver, Francisco, como igreja, do que nós temos direito a viver como igreja. Deixa o perfeccionista arrumar a placa aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque muitos de nós não estamos vivendo a vida extraordinária que Deus tem para nos dar, porque não temos tido o entendimento do que precisamos para viver aquilo que Deus pode nos dar e o que a palavra diz que nós podemos ter. Olha que poderoso esse texto que nós temos lido, todas as 14 séries, que diz assim: minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus, como vocês, reunida nas igrejas. Tem alguém reunido na igreja aqui? Tem alguém que segue Jesus aqui?
o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Quantos podem dar um aleluia? Nós temos falado aqui semana após semana daquilo que Deus quer fazer na sua vida, daquilo que é o oposto do extraordinário, que é normal ou comum. Temos declarado sempre que Deus não quer que você viva uma vida normal ou comum. O desejo de Deus para a tua vida é que você viva o extraordinário. Diga glória a Deus. É por isso que a Bíblia nos diz em 2 Pedro 1,3, que o poder de Deus já nos tem dado aquilo que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. E qual é o nome desse poder? Qual é o nome desse poder? Diga graça. E como é que nós acessamos a graça? É pela fé. Agora eu acredito, eu creio e eu tenho expectativas de que Deus vai realizar nas nossas vidas algo poderoso a partir de hoje. Eu creio que o Senhor está levantando proclamadores das boas novas. Quem aqui diz amém? Porque, irmãos, Jesus nos instituiu para isso. Jesus instituiu a sua igreja para mudar o mundo. Jesus instituiu a sua igreja para que, enquanto servos e servas do Senhor, nós nos levantássemos, vivêssemos o extraordinário e proclamássemos o evangelho do reino a todos aqueles que dele precisam. E eu acredito, você é alguém que será proclamador dessa vida extraordinária. Diga aleluia. Agora, eu quero voltar aqui com você em algo que nós vimos, lembro muito bem, na quinta lição dessa série, quando nós falamos de Mateus, no capítulo 6, uma oração muito poderosa que Jesus nos ensinou, que diz: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais, que o teu nome seja santificado, que venha o teu, diga, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra, como é aí nos céus. Essa é uma oração poderosa e futurista, porque aqui Jesus estava dizendo que o teu reino venha, que o teu reino se estabeleça aqui na terra, como ele já é manifesto aí nos céus. Sabe, irmãos, quando a gente passa a estudar isso, a gente percebe o quanto Jesus falava do reino. Para você ter uma ideia, existem mais, nos evangelhos, existem mais de 100 versículos, onde Jesus fala acerca do reino. E quando você começa a buscar isso, você começa a perceber que Jesus, quando falava do reino, quando os evangelhos falam do reino, quando Paulo fala do reino, ele fala sobre o evangelho do reino, sobre a mensagem do reino. E aí a gente olha para esse texto de Mateus 6, quando Jesus proclamava o reino, e ele dizia: vão e anunciem, o reino de Deus está próximo. E em um dado momento os discípulos questionavam: e agora o reino vai vir? Ele diz: não te compete saber épocas e estações, mas quando vir sobre vós o Espírito Santo, vocês vão receber poder para serem testemunhas. Então, quando o reino de Deus é implantado em nós, nós nos tornamos testemunhas de um poder sobrenatural que se manifesta sobre as nossas vidas e que nos faz viver uma vida extraordinária. Eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, você vai viver uma vida extraordinária. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de você. E se o reino de Deus está dentro de você, o poder do Espírito Santo está dentro de você, você tem direito a viver o plano extraordinário de Deus. Quantos podem dar um aleluia? Quando a gente vai estudar a etimologia da palavra ou da frase reino de Deus, a gente vê que no grego ela é basileia to theos. Theos é Deus em grego. Basileia é real, governar ou reinar. Essa palavra basileia deriva de uma palavra grega que traz uma ideia de fundação, de base. Mas existe uma tradução raiz que é poderosa e é uma das melhores traduções para essa frase. Quando nós falamos basileia to theos, que é
o governo imperial de Deus, ou o domínio de Deus. Quando a gente vai buscar a definição da palavra imperial, a definição da palavra imperial fala de supremacia ou supremamente poderoso. Então, quando nós falamos de o reino de Deus, dentro da etimologia da palavra Basileia, a gente percebe que esse reino, na verdade, é um governo imperial ou supremamente poderoso. Bata a mão na barriga aí. Alguns têm mais reino, outros têm menos, aleluia. Mas diga assim: o reino está em mim. Esse reino supremamente poderoso, ou esse império divino supremamente poderoso, está dentro de você. Se a igreja entende isso, nós deixamos de viver uma vida comum e normal. Se a igreja entende isso, nós passamos a viver uma vida extraordinária em Deus. É por isso que eu estou aqui como profeta do Senhor, para proclamar sobre a tua vida: é chegado o tempo de você viver a melhor fase da tua história, em nome de Jesus. Se a gente editar essa palavra, trazendo o sentido do grego, dessa versão raiz, posso assim dizer, o texto ficaria: Pai nosso que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, venha o teu governo imperial ou supremamente poderoso, e seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Um reino supremo e poderoso. Quando Jesus fala do reino, Ele está falando sobre esse reino supremo e poderoso, sobre esse império de Deus se manifestando aqui na terra. E o reino de Deus, irmãos, nós já falamos isso em outras sessões, ele já veio, ele está dentro de nós. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, se manifesta a palavra segundo aquilo que está em Gênesis no capítulo 1, quando Deus cria a terra, cria o homem, e Salmos, a palavra do Senhor nos diz que tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroastes de glória. Então aquela glória que fora perdida quando Adão pecou, e segundo Romanos está escrito: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, agora existe uma restituição. A restituição que já havia sido dito lá em Atos no capítulo 1, do versículo 6 ao verso 8, quando os discípulos questionam e eles falam: vocês vão receber esse poder, esse reino que vocês estão questionando, vocês vão receber esse poder, quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, esse Espírito se manifesta sobre a igreja, e o reino de Deus volta a morar dentro do homem. Por isso eu quero te dizer, existe algo poderoso sobre a sua vida, existe algo poderoso sobre a sua vida. Jesus nos fala isso na sua palavra. Ele não veio, e você não vê Jesus falando do evangelho da salvação, você vê Jesus falando do evangelho do reino. Existe algo poderoso de Deus para as nossas vidas, existe algo poderoso separado por Deus para as nossas vidas. Eu acredito, em nome de Jesus, que vai se manifestar sobre a tua casa e sobre a tua família. Diga aleluia. Quando a gente vê na palavra em Romanos capítulo 5, no verso 17, essa é uma tradução direto do inglês, ela diz assim: porém todos os que receberam a graça abundante de Deus e estão liberalmente em uma posição de justiça com Ele, vão governar em vida. Ei, o reino de Deus está dentro de você, e a palavra de Deus está dizendo aqui em Romanos capítulo 5, 17, que se você recebeu esse poder chamado graça abundante sobre a sua vida, você vai governar em vida. Por quem? Por meio de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? É esse governo imperial, esse império de Deus se manifestando dentro de nós. E essa palavra de Paulo aos Romanos, que é o pai desse menino, rapaz, ela dá vida àquilo que nós estávamos falando no grego, meu amor, em um nível elevado. Quando a gente vai numa versão mais conhecida, uma NVI,
Na NVI ele já diz assim: reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Não importa a versão que você vai buscar na palavra, todas elas estão dizendo: em vida você vai viver algo extraordinário. Ele não está dizendo que você vai reinar na próxima vida, que você vai reinar após a morte. Ele está dizendo que ainda em vida você vai reinar e vai receber aquilo que você tem direito, porque a palavra de Deus diz que você tem direito. Diga amém. É a palavra que diz isso. E nós precisamos entender que a palavra é inspirada pelo Criador, o Criador da terra, e Ele é o dono da terra. Olha que poderoso, Salmos 24:1: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ora, irmãos, Deus é o dono do mundo, Deus é o dono da terra, e tudo aquilo que vive aqui, Ele é o dono. Porém, a palavra também nos fala, no Salmo 115, no verso 16, na versão Bíblia Viva, diz assim: porque os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Diga aleluia. Ele é o dono da terra, sim ou não? Mas o que Ele fez com a terra? Ele deu aos filhos dos homens. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, nós já falamos sobre isso também, Ele libera um decreto sobre o homem. Foi numa série anterior, eu acho, que nós falamos sobre o governo de Deus e o governo do homem, alguma coisa assim o nome da série. Deus deu autoridade, a autoridade de Jesus, a autoridade do homem. Deus deu autoridade ao homem. Ele constituiu a terra, fez o homem, soprou do espírito de vida sobre o homem e disse: dominai a terra. Então Ele entrega a autoridade ao homem. Aí vem Adão peca. Infelizmente, com o pecado de Adão, ele destrói, ele estraga tudo. E ele acaba dando essa autoridade a Satanás. É por isso que quando você vê no Evangelho, Satanás leva Jesus num monte muito alto, e ele diz: eu te darei toda a autoridade que me foi dada, toda a autoridade que me foi entregue. Aí muitas pessoas podem dizer: se Satanás não tem nada, por que ele leva Jesus e diz: eu vou te dar todo o meu reino? Porque esse reino foi entregue a Satanás. Quando Adão pecou, Deus deu a terra aos filhos dos homens, deu autoridade ao homem, em Gênesis capítulo 1, mas o homem pecou e foi destituído dessa glória, entregou a autoridade a Satanás. É por isso que antes de Adão entregar essa autoridade, essa chave a Satanás, não havia doença, não havia furacões, não havia terremotos, não havia praga, não havia enfermidade. Mas depois que Satanás conseguiu entrar, ele levou a autoridade, e todas essas atrocidades se manifestaram por sobre a terra. E aí Jesus vem, entrega a sua vida, vence Satanás, traz de volta a autoridade, as chaves do reino, e devolve essa autoridade ao homem, através do reino dentro de nós. Aleluia. Quando o reino nos é devolvido, agora essa autoridade original, ela está de volta, como originalmente estava na mão do homem. E é exatamente nesse momento, irmãos, que nós como igreja precisamos executar essa autoridade que nos foi dada. Porque se como igreja nós não executarmos essa autoridade que nós temos, o inimigo vai tomar espaço. A terra, ela vai ficar sob o domínio do maligno. Quando a gente olha isso, queridos, o ponto central aqui é uma realidade gravíssima. Por quê? Porque os homens e mulheres de Deus detêm autoridade de Deus para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Agora perceba que Deus entregou o domínio ao homem, e por conta do domínio estar com o homem, se o homem não cumprir o seu papel, Satanás ganha espaço. É por isso que você pode olhar e dizer: por que aqueles países distantes da África não foram alcançados? Ora, irmãos, não foram alcançados porque
o homem, a igreja não foi lá. Não é culpa de Deus, é culpa nossa, porque essa autoridade nos foi dada. Então Jesus paga um alto preço, mas nos deu como igreja a responsabilidade, a autoridade de alcançarmos vidas nessa terra. Queridos, Deus deu essa liderança, Deus deu esse domínio ao homem. Agora nós precisamos entender que aquilo que Deus dá, Deus não toma de volta. O homem, quando peca, ele entrega essa autoridade a Satanás, e Jesus teve que vir à terra, morrer por nós e tomar de volta de Satanás essa autoridade, a força. Quando nós vamos e olhamos qualquer história no Evangelho, qualquer parábola contada por Jesus, certamente, por exemplo, quando Jesus estava no barco, aquela tempestade que estava ali manifesta, se Deus tivesse autoridade naquele lugar, certamente Deus olharia aqueles homens e dizia: para, vento, e o vento parava. Mas o domínio não está com Deus, o domínio está para o homem, instituído em Gênesis capítulo 1, dominai sobre a terra. E aí os homens começam a ficar com medo. Por quê? Porque eles não sabem o que fazer. E o que eles fazem? Eles vão até Jesus. Jesus é o dono do reino. E aí o que Jesus faz? Se levanta como homem, não como Deus, como homem. Ele se levanta e diz: vento, pare. E o que aconteceu com o vento e a tempestade? O obedeceram. Queridos, aqueles homens eram profissionais pescadores. Eles sabiam que aquela tempestade ia os matar. Se eles estavam dizendo ali para Jesus: você não se importa que a gente está morrendo, é porque literalmente eles estavam morrendo. Eles conheciam de tempestade e eles sabiam que aquela tempestade eles iriam morrer. Agora, irmãos, você olha para isso e percebe que não era a vontade de Deus que eles morressem. Por isso Jesus estava ali, e por isso Jesus tomou a autoridade do reino para liberar uma palavra sobre as ondas, o vento, a tempestade, e mandar com que aquilo parasse, e assim se manifestou. Hoje eu preciso que você entenda que essa autoridade de Deus está dentro de você. O mesmo Espírito que estava em Jesus está dentro de você. Eu não sei qual é a tempestade ou os ventos fortes que estão tentando abalar a tua fé, a tua estrutura familiar, a tua estrutura financeira ou qualquer estrutura da tua vida, mas eu preciso te lembrar que você tem o reino de Deus dentro de você, e se você não exercer a palavra do reino que está dentro de você, Satanás vai ganhar espaço, essa tempestade vai continuar, e eu sinto te dizer, você pode morrer nela. É por isso que tem muito homem de Deus e mulher de Deus vivendo crises, porque ainda não entendeu que pode ter direito à vida extraordinária que a Bíblia nos promete. A palavra de Deus nos promete isso, queridos. Deus tem o seu desejo para nós, mas como homens nós temos autoridade na terra. Você acha que Deus gostaria que todo mundo aqui tivesse uma vida extraordinária, sim ou não? Sim ou não? Todo mundo tem? Não. Isso é culpa de Deus? Não é. É nossa. É nossa. Essas tempestades que se levantam. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, lá no Velho Testamento, a Bíblia fala de um homem chamado Eliseu. Ele era um profeta do Senhor. E ele olha para o rei de Israel, e ele libera uma palavra. Ele já estava doente. Ele libera uma palavra de que Deus estava dando vitória sobre Israel, vitória para Israel sobre o reinado da Síria. E aí é interessante isso, porque ele libera uma palavra. Ele diz: atire a flecha no chão e o Senhor vai te dar vitória. E ele ainda diz assim: essa é a flecha da vitória. E aí o rei incrédulo pegou: é para tirar? Deu 3 flechadas. E aí é interessante, no capítulo 13, no verso 19, a Bíblia diz assim:
E o homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5, 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Olha que poderoso. A vontade de Deus era que Israel vencesse sobre a Síria. O profeta libera uma palavra: atira a flecha, essa é a flecha da tua vitória. O rei desinteressado pegou a flecha, jogou 2, 3 flechas, e a Bíblia diz que o profeta se levanta e diz: essa era a oportunidade que Deus te dá para acabar com a Síria. Se você tivesse atirado 5, 6 vezes, a Síria seria totalmente destruída. Como você só fez 3, você só terá 3 vitórias. A vontade de Deus, a ação do homem. Então entenda que Deus tem o seu desejo para as nossas vidas, mas como homens, muitas vezes nós podemos limitar o poder de Deus por conta da nossa falta de fé. Aqui Deus queria destruir a Síria, mas o homem limitou o poder de Deus. Aí você diz assim: pode o homem limitar o poder de Deus, apóstolo? Vamos para a palavra. Salmo 78, verso 41, a Bíblia diz assim na versão viva: repetidas vezes eles puseram a Deus à prova e impediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. Pode o homem limitar a Deus, sim ou não? Você pode. O que Deus tem para fazer na tua vida e através da tua vida é poderoso. Mas se você não crer nisso, não vai se manifestar. Porque, irmãos, Deus não é como um homem. A gente dá autoridade como homem. Se a gente não gosta, a gente vai lá e toma a autoridade de volta. Deus dá a autoridade e Ele diz: eu vou permanecer na minha palavra. Por quê? Porque Deus não volta atrás na sua palavra. Nós precisamos ter esse entendimento que lá no princípio, Deus não deu religião ao homem, Deus deu autoridade ao homem. Então existe uma autoridade que está sobre o homem, o domínio da terra está sobre o homem, porque Deus deu. Deus deu o domínio ao homem, em Gênesis capítulo 1, irmãos. 1 e 2, domine, domine, domine. Nós precisamos entender isso. E sabe, Deus quer nos usar para que coisas extraordinárias se manifestem, mas a igreja não está crendo. A igreja não tem se manifestado nessa fé, para que o extraordinário se estabeleça nas nossas vidas. Olha que poderoso, ainda no Antigo Testamento, Amós capítulo 3, verso 7, na NVI, a Bíblia diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Olha que poderoso, perceba esse texto que está aqui. Eu não sei porque ficou amarelo, deu algum problema aí, né? Né? Tenta ligar, desligar, tá bom? Por favor. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui: não fará coisa alguma, diz a palavra. Agora, nos tempos do Antigo Testamento, a palavra de Deus nos diz aqui muito claramente que Deus revela os seus planos ao profeta, ou alguém que o profeta estabelecia para executar ali a vontade de Deus. Então, nos tempos antigos, Deus falava com seus profetas acerca do que faria na terra. Deus usando um homem. Agora lá em Mateus capítulo 11, verso 11, Jesus libera uma palavra e ele diz que João Batista foi o maior profeta nascido de mulher. E ele diz assim: mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista e todos os profetas antes dele tinham um reino de Deus próximo. O menor no reino de Deus tem um reino de Deus dentro. Existe algo na igreja, irmãos, que nós precisamos ter um entendimento. O que torna o menor no reino de Deus maior do que todo e qualquer profeta que já existiu nessa terra? A diferença na nossa vida é o entendimento do reino de Deus dentro de nós. Porque se o reino de Deus está dentro de nós, nós não somos amigos,
Nós não somos servos se o reino de Deus está dentro de nós. Nós somos filhos e filhas. E queridos, Jesus fala no seu evangelho: já não vos chamo mais de servos, eu já vos chamo de amigos. Por quê? Porque um senhor não revela os seus planos a um servo, mas um amigo, ele fala todas as coisas. Existe um plano de Deus para as nossas vidas, existe um plano de Deus para a sua igreja. Nós temos que ter o entendimento de quem nós somos, nós temos que ter o entendimento do que nós temos direito. Deus quer nos dar uma vida extraordinária, o reino de Deus está dentro de você, diga aleluia. Agora, se a gente pega Amós 3,7 e traz ela para o Novo Testamento, seria assim: o Deus soberano nunca faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus filhos e filhas que governam, aos seus embaixadores. Quantos embaixadores do reino tem aqui? Agora, se a gente assimilar tudo isso que nós ouvimos e pegar aquele texto de Mateus no capítulo 6, do Pai Nosso, ficaria assim: Pai nosso que estás no céu, Deus Todo-Poderoso, venha o teu governo imperial, e seja feita na terra a tua vontade soberana, seja o domínio do teu reino estabelecido pelos seus santos. Tem algum santo aqui que pode dar uma glória a Deus? Reinando através da sua graça abundante. Porque o que nos dá poder é a graça. Na nossa habilidade, nós já estudamos isso, na nossa habilidade nós não temos como agradar a Deus. Mas no Novo Testamento, 2 Pedro, no capítulo 1, a Bíblia diz que esse poder já nos deu aquilo que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Então Deus nos dá autoridade, Deus nos dá poder para vivermos uma vida que agrade a Ele. E eu acredito que essa vida, esse plano extraordinário de Deus está sobre você, igreja de Jesus. Essa graça poderosa de Deus sobre nós, ela não só nos liberta do pecado, ela faz muito mais do que isso. Ela não somente nos liberta da natureza do pecado que antes nos prendia, nos mantinha cativo. Ela não somente nos faz nascer de novo, ela manifesta sobre nós a natureza de Cristo. Ela produz em nós os mesmos frutos que estavam em Cristo Jesus. Ela traz sobre nós esse reino, ela traz sobre nós esse governo imperial, essa supremacia poderosa de Deus sobre as nossas vidas. E onde existe trevas, através do reino de Deus se estabelece a luz. Quantos podem dar glória a Deus? Esse é o papel da igreja. Agora, irmãos, onde quer que sejamos colocados, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos manifestar e permitir que se manifeste sobre as nossas vidas o que Deus tem de extraordinário para fazer sobre nós. Tudo que há no céu precisa se manifestar na terra. Essa foi a oração de Jesus. Que o teu reino seja estabelecido na terra como ele é nos céus. Quem é que vai proclamar esse reino, irmãos? Diga: a igreja. A igreja é a igreja que proclama o reino, queridos. Eu não entendo por que Deus não faz nada, por que existe tanta morte, por que existe tanta destruição, por que ora, irmãos, Deus deu autoridade ao homem, Deus deu o reino ao homem, Deus deu poder ao homem, Deus deu a graça ao homem. Então para de ficar questionando por que Deus não faz isso ou não faz aquilo, porque Deus não vai fazer aquilo que Ele disse para você fazer. Quem tem que fazer somos nós, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu esse poder à igreja. Então nós precisamos entender que nós temos direito a viver essa vida extraordinária, esse poder da graça. Quando a gente olha para a vida de José, irmãos, um homem que temia Deus, onde José ia, o extraordinário se manifestava.
José foi preso, você conhece toda a história dele, foi para a casa de Potifar, Potifar prosperou. José foi para o calabouço, depois foi enviado a Faraó, o Egito prosperou. Por quê? Porque onde está um homem que teme ao Senhor, a vida extraordinária de Deus se manifesta sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa: onde você estiver como servo e serva do Senhor, a vida extraordinária também precisa se manifestar em você. Foi assim com Daniel, quando foi trazido para a Babilônia. A gente pode dar muitos outros nomes e exemplos que viveram essa vida extraordinária porque tinham o temor do Senhor. Foi assim com Davi, foi assim com Jacó, foi assim com Ruth, foi assim com Esther, irmãos. Agora imagina que se tudo isso aconteceu, aquele povo limitado do Antigo Testamento, pessoas que só estavam próximas do reino. O que não pode acontecer com você, igreja de Jesus, que não está próximo do reino? Você tem o reino dentro de você. Será que você está entendendo isso? Será que você está entendendo o que Deus pode fazer através da tua vida? Igreja, nós precisamos nos levantar com essa autoridade e ter o entendimento de que Deus pode mudar a nossa história, sim, porque nós temos direito a viver isso. A palavra de Deus diz que nós temos direito a viver isso, irmãos. A palavra de Deus nos diz que nós somos a esperança do mundo. A palavra de Deus nos diz que nós somos o sal da terra. A palavra de Deus nos diz que nós temos autoridade para governar. Então, a Bíblia também nos fala que existe graça de Deus sobre nós. A Bíblia também nos diz, lá em Efésios capítulo 3, que existe um plano extraordinário de Deus para as nossas vidas. Tem promessa de Deus para você, tem poder de Deus para você. Você pode viver uma vida extraordinária. Ai, mas é porque eu ouvi lá no YouTube que isso é só na outra vida. Ei, para com isso, nós já lemos aqui, Romanos 5,17 diz que você vai viver isso ainda em vida. E por que eu não estou vivendo? Porque você não está crendo. Porque a graça é uma dádiva divina e ela é alcançada através da fé. Jesus nos chamou para ser diferença, queridos. Esse mundo precisa de uma igreja ativa. Você foi chamado por Deus para ser autoridade nessa terra. Eu não sei por que a minha mãe não se converte. Eu oro todos os dias por ela, mas sabe, eu acho que ela não vai se converter não. Então a tua palavra já está testificando de que você não está orando com fé. E se você não está orando com fé, meu filho, você está perdendo tempo. Mas eu oro. Uma coisa é orar, outra coisa é ser ouvido, meu filho. Se você não ora com fé, a sua oração não alcança o céu. Mas Deus sabe a minha necessidade. Deus não atende necessidade, Deus atende fé. É isso que nós precisamos entender. Olha o que a Bíblia fala aqui, João capítulo 9, verso 5, na versão King James, ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ei, olha o que Jesus está dizendo aqui: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu faço uma pergunta para você, igreja: Jesus está no mundo, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. E quem acha que não, levanta a mão. Você talvez está com vergonha de levantar. Jesus disse: enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. Agora você pode perguntar: e Jesus está no mundo? Ele pode estar como cabeça à destra de Deus, mas o corpo dele, que é a igreja, está na terra. Então Jesus está ainda no mundo? Sim. Por quê? Porque o corpo de Cristo, a igreja de Cristo está no mundo. Então se ele diz: enquanto eu estiver no mundo, eu sou luz, nós somos corpo de Cristo, estamos no mundo, então nós devemos ser luz. Diz a palavra, Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo. 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 Jesus disse: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ei,
aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, a vida extraordinária que Deus tem para te dar. Você é a luz do mundo, você é proclamador do reino. E eu acredito, irmãos, que essa igreja extraordinária que Deus está levantando nessa noite, em nome de Jesus, vai mudar a história da tua casa, da tua família, vai mudar a trajetória de toda a tua estrutura familiar. Eu acredito nisso. Jesus vai alcançar toda a tua casa. Diga glória a Deus. Nós somos o corpo de Cristo, e a Bíblia nos diz que nós somos um com Ele. Assim como Jesus é, assim somos nós, diz a palavra. A palavra diz: nós somos a luz do mundo. Agora entenda, as trevas não podem vencer a luz, mas a luz sempre vai deter as trevas. Imagina se eu desligasse todas as luzes desse auditório. Cada um de vocês tem uma lâmpadazinha na mão, e eu desligo todo o auditório, vai ficar escuro, sim ou não? Sim ou não? Vai. Aí eu peço para alguém aí no meio, diga assim: liga a lâmpada, uma pessoa. Vai ficar claro, sim ou não? Já vai ficar claro, não vai? Agora imagina se toda a igreja ligar as suas lâmpadas. Você está entendendo? A luz vence as trevas. Não interessa a escuridão que seja, se ligar uma lâmpada, já vai clarear. Agora, se todas as lâmpadas ligarem, queridos, quão grande transformação haverá. Igreja de Jesus, eu tenho que te dizer isso: você precisa ligar a tua lâmpada. Ei, você precisa ligar a tua lâmpada em nome de Jesus. A Bíblia diz: nós somos a luz do mundo. O problema, irmãos, é que tem muito crente de lâmpada apagada, e por conta disso não está vivendo o extraordinário que a Bíblia diz que você tem direito. Existem muitos poucos que estão ligando as suas lâmpadas, mas eu acredito que Deus vai levantar uma geração poderosa em nome de Jesus. Deus vai despertar a vida de pessoas, não para buscarmos algo que nós não temos, não, irmãos. Deus vai despertar uma geração para que seja acordado algo que Ele já pôs em nós. Você precisa entender uma coisa: para de ficar buscando aquilo que você ainda não tem. Desperta aquilo que já está dentro de você, porque se você despertar o que já está dentro de você, você tem um reino de Deus dentro de você. E se você tem o reino de Deus, a Bíblia te diz que todas as outras coisas vão te ser acrescentadas. Nós precisamos despertar o que está em nós, irmãos. Eu creio que essas pessoas que vão despertar o reino dentro de si, elas vão alcançar muitas vidas, diga aleluia. Não somente por aquilo que pregam, mas pela demonstração do seu viver extraordinário. As pessoas vão querer Jesus, porque elas vão olhar para a tua vida, e não é só o que você diz, é aquilo que você vive. Elas vão olhar e dizer: esse cara tem uma vida extraordinária, o reino de Deus está dentro dele, olha a vida linda que ele tem, eu quero essa vida dentro de mim. Agora, infelizmente, tem muito crente frustrado, irmãos. Muito crente que infelizmente fica atrás de um mover espetacular de Deus, aleluia, que vai acontecer algo na vida dele. Ora, irmãos, nós precisamos entender que esse mover já está dentro de nós. Nós temos que despertar o reino que está dentro de nós, e quando nós despertarmos esse reino, eu acredito que nós vamos começar a crer, e se nós crermos, nós vamos acessar essa poderosa graça, e se nós acessarmos a graça, verdadeiramente nós seremos luz. E eu creio que quando todos nós despertarmos o reino, através da graça, mediante a fé, todos nós ligaremos as nossas lâmpadas. Eu acredito que todos nós, com as lâmpadas ligadas, nós vamos encher essa terra com a luz e com a glória de Deus. E aí você pode dizer: mas eu passo por muita guerra, apóstolo, eu passo por muita prova, o senhor não sabe. Ora, irmãos, nós precisamos ter um entendimento. Infelizmente, a maioria de nós crentes olha para as tribulações, olha para as provas, entende isso como oposição.
É como se Satanás o tempo todo se levantasse poderosamente para vir contra você. Aí eu estava tudo em paz, aí Satanás já se levantou. Eu estava não sei o que, Satanás já se levantou contra a minha vida. Parece que tudo é como se fosse oposição contra você. Mas eu quero te dizer que as pessoas que vivem o extraordinário, quando elas passam por provas, elas não veem as provas como algo que vai os derrubar, como Satanás se levantando poderosamente. Os homens e mulheres que vivem o extraordinário sempre enxergam as provas como oportunidades. O que seria de José, irmão, se ele não tivesse passado por aquelas provas? O que seria de Davi se não tivesse passado pelas provas? As provas que você está passando não são uma força maligna de Satanás para te derrubar, são oportunidades que Deus está te dando para te tratar. Entenda, uma prova nunca deve ser vista como uma força que vem para te parar, mas elas precisam ser vistas na tua vida como oportunidade. A tribulação na vida de um crente, ela sempre deve ser vista, uma pessoa que tem o extraordinário, como uma força que vem para tratá-la, uma oportunidade que Deus está dando para treiná-la. Essa prova que você está passando, essa guerra que você está vivendo, é só uma oportunidade que Deus está te dando para te treinar. Ei, olha para isso em nome de Jesus. A prova que você está passando, as guerras que estão se levantando, é Deus te treinando para algo poderoso que Ele quer fazer e mudar na tua vida, crente. Porque Ele tem um extraordinário para você. Agora não é para ficar abrindo a boca e murmurando o tempo todo. Porque se você abre a boca e murmura, você está declarando que não acredita no poder de Deus. Olha, quando você abre a sua boca e começa a reclamar, é como se você estivesse dizendo para Deus, na cara dele, que você não concorda com a forma que Ele está fazendo, com o método que Ele está usando para a tua vida, que você faria melhor. Porque você é ou não é governado pelo Senhor? Você não entregou sua vida a Ele? Você não disse, Jesus governa a minha vida? Sim ou não? Então por que fica reclamando da forma que Ele está fazendo? Aceita a prova como oportunidade, meu filho. Vive o processo. Permita que o processo trabalhe, mas está doendo, eu sei que está doendo. Permita que o processo trabalhe você. Ei, não existe nenhum homem, nenhuma mulher que vive de maneira extraordinária, que não tenha passado por lutas e por provas, que não tenha vivido desafios extraordinários, para viver a vida extraordinária. Porque se você não for provado e testado antes de viver o extraordinário, quando você começar a viver o extraordinário, você vai ficar soberbo e vai embora. É por isso que tem muito crente que choraminga aí atrás do emprego, ganha um empregozinho de um salário mínimo, vaza da igreja, porque já tem o que queria. Aí perde o emprego, volta para a igreja. Aí clama, aí ganha emprego, vaza de novo. Nós precisamos entender o que é a prova na vida do crente, irmãos. Deus está forjando um caráter indesistível sobre você, diga aleluia. Paulo, quando estava diante da igreja antiga, em Atos capítulo 14, 22, na versão King James, a Bíblia diz assim: e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário por meio de muitas, nós entrarmos no reino de Deus. A prova, meu filho, é para que você tenha esse governo imperial de Deus, esse poder soberano de Deus sobre a tua vida, mas tem que passar pela prova. Teve um momento que Paulo estava aí com uma atitude errada diante da prova. Ele disse que ele estava sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás. Estava atribulado o bichinho. E a Bíblia diz que, ele mesmo disse que por 3 vezes ele ficava dizendo para o Senhor: tira isso de mim, eu não tenho habilidade para lidar com isso. 2 Coríntios 12, 8, 9. E 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Toma, crente.
Nós precisamos entender que essas provas que vêm sobre nós, é para que o poder dele se aperfeiçoe nas nossas vidas. Eu me sinto fraco, é aí que o poder de Deus está se aperfeiçoando em você, varão. A fraqueza de Paulo era como uma incapacidade de ele superar esse ataque de Satanás que vinha contra ele. E aí Paulo teve a revelação do que era a graça de Deus sobre a vida dele. Paulo teve a revelação do que era o poder de Deus atuando nele quando ele se achava frágil. E aí, irmãos, ele fala algo poderoso. No versículo seguinte, 9 e 10, ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas. Depois que o cara pega um acocho de Jeová, o cara rapidinho aprende: então eu tenho que me gloriar, eu vou ficar alegre nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo mais repouse sobre mim. Por isso, por amor a Cristo, eu agora me regozijo nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou fortalecido. Quantos podem dar um glória a Deus aqui, por favor? Eu não sei por que essa prova, eu não sei por que essa luta, eu não sei por que tanta guerra. Deus está te fortalecendo, meu filho. É isso, acredita nisso. Paulo entendeu o mistério. Paulo entendeu a parada toda. E aí ele começa a falar coisas bonitas, Romanos 8:37, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele já entendeu como é que funciona, irmãos. Diga: eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Sabe essa guerra que parece que você está perdendo? Você é mais do que vencedor nela. Mas eu estou abatido, eu estou fraco, eu não sei por que isso. O poder dele está se aperfeiçoando em você. Porque nos importa passarmos por tribulações para entrarmos no reino de Deus. Agora escuta, igreja. Quantos aqui acreditam que você tem direito a uma vida extraordinária? Sim ou não? Você tem direito. Mas você precisa ter um entendimento do que é viver a vida extraordinária, irmãos. Olha só que coisa linda. 1 Coríntios 13:2, na linguagem de hoje, Paulo nos fala algo que mexe conosco. E eu quero aqui fechar essa série declarando isso para você. E se atente a isso. A Bíblia diz assim: eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Queridos, quando a igreja descobre quem ela é pelo poder de Deus, quando a igreja descobre quem ela é pela suprema grandeza do poder de Deus que reside dentro de nós, nós precisamos receber algo de Deus, que é o amor e a compaixão. Quando a gente vai olhar o Evangelho, você percebe que Jesus era motivado pela compaixão e pelo amor sincero. E se você tiver a vida extraordinária que a Bíblia promete que você deva ter, mas não amar e não ter compaixão, não vai valer de nada. Essa vida extraordinária que Deus quer te dar, eu preciso te dizer que não vale só para nós mesmos, mas também vale para todos aqueles que estão ao nosso redor. Jesus tinha um reino dentro dele, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele ia, e onde ele ia, ele levava o reino, sim ou não? Você agora tem isso, não tem? Então entenda, Jesus se movia por compaixão. Quando a gente olha nos evangelhos, você vê todas as vezes que Jesus operava um milagre, porque ele tinha compaixão. A compaixão era a força motriz da sua fé e da sua graça. Eu acho lindo como Paulo fala isso aos Gálatas, instruindo acerca do que é o amor. Ele diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão valem nada, mas a fé que opera
pelo amor. Queridos, Deus quer nos dar uma vida extraordinária. Eu já falei isso algumas vezes, eu vou profetizar de novo sobre você. Você vai viver uma vida extraordinária. Ei, a tua vida, Deus vai dar uma reviravolta na tua vida tão linda. Aí eu a recebo. Você tem que crer, meu filho, e tem que viver o princípio. Porque se não viver o princípio e não crer, não vive nada. Deus vai mudar a tua história financeira. Deus vai mudar o teu casamento. Deus vai mudar a tua família. Deus vai salvar teu marido. Deus vai salvar tua esposa. Deus vai salvar teus filhos. Deus vai salvar teus pais. Aquilo que você sonha e busca, eu creio. E a palavra diz que você pode viver todas essas coisas. Mas nunca esqueça que tudo se move pelo amor. Eu me alegro de poder dizer isso e viver isso. Irmãos, eu vivo isso. A minha vida hoje é isso aqui. Eu vivo isso. Ontem nós saímos daqui da rede, na correria, tínhamos 3 coisas para fazer. E eu fui num baby shower, Mirlândia, não sei nem se ele está aqui. E ele disse, cara, o senhor ainda veio. Eu disse, meu filho, a gente se doa. Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa. Mas não esqueça do principal dom que existe dentro de você, que é o amor. Sabe o que é ver um necessitado e ajudar? Sabe o que é colaborar com as pessoas? Se doar pelas pessoas? Esse é o maior dom que você tem. Deus vai te dar uma vida extraordinária, mas não significa dizer que esse extraordinário vai estar dentro de você e você vai ter só para você. Esse extraordinário vai se manifestar sobre a tua vida e você vai proclamar esse extraordinário a todas as pessoas que estão perto de você. Sabe, queridos, em Cristo Jesus, nem o comum e nem o extraordinário valem nada se não tiver o amor. Mas o que é extremamente benéfico é a fé, operando pelo amor. Ou seja, ter uma vida comum, ter uma vida normal, ter uma vida extraordinária, não tem diferença nenhuma se não for pelo amor dentro de você. Eu quero declarar mais uma vez, você vai viver o plano extraordinário de Deus. Você vai viver a vida extraordinária que Deus diz que você tem direito. Quantos lembram daquele riozinho da graça que a gente colocou aqui? Lembra que você conecta o cano da salvação porque você entende que a graça te salva. Mas por que você não está conectando o tubo da cura, o tubo da prosperidade, o tubo do reinar em vida? Porque tudo isso a Bíblia também diz que a graça pode te dar. O tubo da santidade. Não, mas a graça só me dá perdão de pecados. Não, a Bíblia diz que ela te dá muito mais do que isso. Foram 14 sessões, irmãos, te ensinando isso com trocentos versículos. E eu declaro, você vai viver isso em nome de Jesus. Mas tem que crer, meu filho, porque só acessa essa graça quem crê. E quando Deus te der, porque Ele vai te dar, se você crer, não esqueça que o amor é a força motriz da operação de Jesus nessa terra. Que você possa ser uma das pessoas mais extraordinárias da sua geração em nome de Jesus. Eu acredito que Deus vai te levantar, queridos, nessa geração em nome de Jesus Cristo, para viver essa vida extraordinária e para proclamar essa vida extraordinária a todos aqueles que dela precisam. Ei, como igreja nós temos um grande objetivo.
viver o reino, o governo imperial de Deus, a força soberana de Deus em nós. Você tem direito a viver isso. Você tem direito. Você só tem que crer, meu filho, em nome de Jesus. Se você crer, você vai viver tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode viver, porque é promessa de Deus. Se é promessa, por que eu não vivo a promessa? Você não está vivendo a promessa porque não está crendo. Não existe promessa automática, todas elas têm que ser alcançadas pela fé. Senão Isaac recebia tudo, porque existia uma promessa sobre Abraão, de que ele seria pai de multidões. Veio Isaac, tinha uma promessa sobre Isaac, mas a mulher de Isaac era estéril. Que absurdo, Deus mentiu. Aí o crente vai e murmura abençoado: é mentira de Deus esse negócio de vida extraordinária. A Bíblia diz: e Isaac orou insistentemente, e Deus ouviu a sua oração. Só alcança a promessa quem crê. Talvez você diga: mas eu estou orando. Aí ora uma vez, esquece 10 dias, aí lembra de novo e diz: eu estou orando, e não sabe por que a promessa não está se manifestando. Só ora insistentemente, como diz Gênesis acerca de Isaac, quem acredita, porque ele volta lá, 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 e ele só para quando ele alcança a sua promessa. Eu quero declarar no nome de Jesus que todas as promessas do Senhor vão se manifestar na tua vida. E eu não estou aqui fazendo palavra profética irresponsável, porque eu preciso te lembrar que só vai se manifestar na tua vida se você crer. Não é porque eu falei que vai se manifestar, porque Jesus, quando ia curar alguém, ele perguntava o que queria, a pessoa proclamava a sua fé e Jesus operava o milagre. Então proclama a tua fé, para que Jesus olhe a tua fé. Mas ele sabe a minha necessidade. Já te disse 500 vezes, Deus não olha a necessidade, Deus enxerga a fé. Então creia, porque grandes coisas vai acontecer na tua vida, grandes milagres vão acontecer na tua vida. Quantos querem viver o extraordinário? Fica de pé, por favor.